A Bíblia tem uma passagem sobre os filhos de Deus, que é uma passagem misteriosa, em Gênesis capítulo 6. Eu vou ler a passagem, depois vou tentar explicar, porque a pergunta que nos foi feita por uma irmã, que acompanha o Pense e Creia, está ligada a essa passagem. Diz assim, ó: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, ou gigantes. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Aqui um problema que as pessoas perguntam: quem são os filhos de Deus que se casaram com as filhas dos homens? São duas interpretações muito fortes no meio cristão e que se controvertem. A primeira é de que esses filhos de Deus são anjos, que deixaram a sua forma original e assumiram a forma humana, porque se sentiram atraídos pelas filhas dos homens que eram formosas. Essa é uma interpretação muito comum, muitos defendem, e a razão principal deles defenderem essa interpretação é que no Antigo Testamento a referência a filhos de Deus, todas as vezes que há referência a filhos de Deus na Bíblia, é uma referência aos anjos. No Antigo Testamento não se fala em filhos de Deus em referência aos homens. Como o texto fala que os filhos de Deus se sentiram atraídos pelas filhas dos homens, muitos interpretam que esses filhos de Deus são anjos que deixaram a sua forma original. Judas dá a entender isso no Novo Testamento, e essa é a interpretação judaica. Os judeus sempre interpretaram dessa forma. Mas há um problema nessa interpretação, porque como é que um anjo vai ter relação sexual com um ser humano? Como é que um anjo vai assumir forma humana se ele é um anjo? E Jesus fala lá em Mateus 20, 22, 30, que os anjos não se casam nem se dão em casamento, que os anjos não têm esse poder, vamos dizer assim. Está escrito lá que na ressurreição os homens, na ressurreição os seres humanos não se casarão, nem serão dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Quer dizer, se nós, quando ressuscitarmos, não vamos nos casar porque seremos nesse aspecto como os anjos, isso está nos dizendo que os anjos não têm o poder de se casar ou de se dar em casamento. Então, essa interpretação ela é controversa. Uma outra interpretação que se dá é que esses filhos de Deus são os filhos da geração daqueles que buscavam a Deus naquela época. E os filhos dos homens é a geração daqueles que não buscavam a Deus. Os filhos, a Bíblia fala que quando Adão perdeu Abel, sobrou Caim, e a geração de Caim seria a geração dos filhos dos homens. Depois, Adão e Eva geraram Sete, e a Bíblia fala, e Sete, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, isso está lá em Gênesis 4, 25, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porque Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então havia duas gerações, uma que invocava o nome do Senhor, e a outra era a geração de Caim. Então, uma das formas de interpretar Gênesis 6, que os filhos de Deus são os filhos da geração de Sete. E os filhos as filhas dos homens são as filhas, a descendência de Caim. Qual que é a interpretação correta? Eu prefiro a segunda interpretação, que me parece mais lógica, mais natural.
Mas, para ser honesto com você, eu tenho que reconhecer que há uma grande controvérsia na igreja e ninguém tem como definir a posição exata, porque o texto ele é obscuro, ele não é muito claro. E sempre, uma regra de interpretação, quando o texto não é muito claro, você não pode chegar a nenhuma conclusão definitiva sobre ele, e muito menos a uma conclusão que é ilógica do ponto de vista de todo o resto da Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então é muito difícil concluir que eram anjos apenas com base num texto. Por isso, me parece que essa interpretação de que os filhos de Deus são os filhos de Sete, no meu ponto de vista, me parece mais harmônica com o resto da Bíblia. Mas há uma controvérsia que não pode ser negada e muito difícil de ser dirimida assim de uma forma definitiva, porque o texto é obscuro. É isso. Nem sempre temos resposta para tudo. Pense e creia. E não se esqueça que na próxima semana estaremos respondendo mais uma pergunta sobre um assunto bíblico.